Geralmente eu começo os meus vídeos com um tom de alto astral, né? O pessoal me conhece como aquele psicólogo mais feliz, mais alegre, mais contente. Os meus pacientes me falam isso, né? E hoje, 11h31, né? 23h31, dia 13/5. Eu estava fazendo alguns pareceres, né, psicológicos, alguns relatórios, algumas hipóteses diagnósticas que todo psicólogo faz, né? Todo psicólogo tem que fazer isso, né? Como outro médico, enfermeiro também, profissional da saúde, né? E é muito interessante quando a gente está em momentos que nós estamos só. Por exemplo, a minha esposa não está em casa hoje, né? E é interessante que nós temos essa inclinação de observar o nosso atual momento, né? E ter sentimentos de coisas que muitas vezes não são necessariamente reais, né? Não são necessariamente nossas. Muito pelo contrário, né? Quando a gente pensa num aspecto neurocognitivo, onde o nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte do nosso cérebro que tem uma análise mais crítica das coisas, e por ter uma análise mais crítica das coisas, mais energias são gastas, né? Mais calorias ele precisa, naturalmente o nosso sistema, o nosso cérebro, ele vai tirando o foco de questões onde nós precisamos ficar mais focados, né? Como um relatório psicológico. E aí você vai tirando essa atenção e posteriormente indo para outros caminhos, né? Para outros sistemas emocionais, límbicos. E esses sistemas emocionais fazem com que você tenha memórias afetivas e emocionais, e é onde você pode sim sentir um padrão de vazio durante um tempo. Isso quer dizer que você não tem necessariamente depressão. Isso não quer dizer que você tenha depressão, por exemplo, né? Isso não quer dizer que você tenha um humor deprimido contínuo. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você é um ser humano, você sente as coisas como todo ser humano sente, né? A partir do momento que nós temos uma consciência funcional, e quando eu falo consciência funcional, é quando nós não temos déficits cognitivos comportamentais ao ponto de nós não entendermos as coisas à nossa volta. Um exemplo, você tem isso, né? Então é normal você sentir um vazio, você sentir tenso e achar que você sempre vai ter que fazer mais porque senão vai faltar. Uma boa dica que eu dou para os meus pacientes é: olha tudo aquilo que você fez. Olha tudo aquilo que você deixou de fazer de disfuncional e você entrou em uma produtividade geral. Tá? E isso é muito interessante, porque quando nós estamos sozinhos e você não constrói uma solitude, muito pelo contrário, você se sente mal em estar só, todas as coisas são aceitáveis para que você venha se sentir bem. Por exemplo, compulsões alimentares, né? E isso envolve todo tipo de bebida, todo tipo de comida, compulsões de compra, compulsões de tudo, né? Rituais também. Isso é muito interessante. Poucas pessoas falam de que é totalmente normal você ter esse sentimento, essa emoção de ficar triste, ou essa emoção de do nada eu estou, entre aspas, me percebendo bem, e posteriormente isso, segundos, minutos depois, eu já não estou mais. Por que isso? Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, né, por uma questão até macro comportamental, entende que
nós sempre devemos nos sentir felizes pelas coisas. Não é? A sociedade é assim, você precisa se sentir alegre, feliz, você precisa se sentir num padrão aonde só coisas boas têm que vir, ou tem, né, que chegar para você. E não necessariamente é isso. É por isso que muitas vezes você está trabalhando sozinho, ou você está, depois de um dia muito cansativo, você pega para fazer as suas coisas e as suas coisas elas não têm mais sentido naquele momento, né? Se você gosta de ler um livro, se você gosta de jogar um jogo, se você gosta de jogar futebol, sair com os amigos, você se encontra nesses ambientes e você não sente o prazer que você sentia antes, naquele momento. Por quê? Porque você está passando por um momento de humor mais entristecido, não necessariamente deprimido. Isso é muito interessante falar, porque poucos profissionais falam disso. O depressivo, ele é continuamente triste, continuamente em humor deprimido, né? Não consegue fazer nada, por exemplo. Mas você, quando tem esses momentos, perceba que mesmo com esses processos, você consegue fazer as coisas, né? E quando isso acontecer, praticamente o seu cérebro ele está muito cansado do dia. Uma dica psicológica, cognitiva e comportamental é que você, em hipótese alguma, quando tiver assim, venha, né, ou que você faça coisas que contribuam para que esse humor ele continue. Ou seja, deixe um pouco o celular, não veja vídeos, músicas tristes, nada disso, porque senão você vai cair nessa inércia de estar mal, nessa inércia de eu preciso me sentir ruim para posteriormente me sentir bem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Então, o vídeo de hoje foi mais uma conversa, não é um poças com prosa, mas é um vídeo simples, onde fazendo esses relatórios, eu me senti assim, né? E eu pensei, se eu me sinto assim, sendo um ser humaninho, por que não os outros, como eu já sei, não irão se sentir assim? Então isso é normal, tá? Quando você estiver assim, descanse, tenta descansar, deita na sua cama, vai fazer alguma coisa que promova um descanso intelectual e emotivo. Não faça coisas, não vai tomar café, por exemplo, né? Não vai tomar coca, por exemplo. Toma um pouco d'água, dá uma relaxada, lê alguma coisa simples. E aí, gradativamente, você vai melhorando esse humor. Dormir é é uma boa ferramenta quando nós falamos nessas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Eu agradeço você, obrigado por estar aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem.